Você certamente já ouviu falar em deepfake. Deepfake é um tipo de tecnologia que pode ser usada para criar vídeos falsos e geralmente com o objetivo de enganar as pessoas. Então, sobre esse assunto, mais uma vez a gente bate um papo aqui com o nosso especialista no assunto, que é o nosso convidado, o nosso doutor Diego Cabral, ele que fala sobre inteligência artificial e é sempre a nossa fonte sobre esse assunto. Doutor Diego, no cenário do carnaval, que é onde nós estamos, nós vivenciamos essa prévia carnavalesca. Nesse cenário, como as pessoas podem se expor às deepfakes, às deep nudes e todas essas questões que a gente termina se expondo nas redes sociais? O carnaval é um momento onde nós nos extravasamos, né, colocando tudo para fora. E é um momento que você o faz no espaço público. Outras pessoas estão assistindo, outros estão vendo. E todas as pessoas hoje têm um dispositivo móvel à mão ali, você pode gravar e qualquer coisa que acontece, você está lá tirando uma foto, uma selfie e apanhar situações inesperadas que você nunca tinha pego, né? Então você tem que ter um certo cuidado nesses momentos, e aí é difícil porque ainda mistura um pouquinho com o álcool, e quando passa para o álcool a gente meio que perde os nossos limites morais, nossos freios morais, e terminamos fazendo coisas que talvez não fizéssemos se repensarmos, né? Então, o primeiro ponto é quase que uma regra de etiqueta. Tome cuidado com o que você faz na rua, no espaço público, porque você pode ser apanhado numa situação constrangedora que você não gostaria de ser exposto. Porque todo mundo publica hoje na rede social. Mas o outro ponto que se coloca aí é da manipulação das imagens, né? E não só as imagens, como vídeos e também o próprio som, o áudio, né? E com o avanço da tecnologia, hoje você é capaz de fazer coisas que nem imagina. A magia da inteligência artificial, que pode ser usada para o mal. Com certeza. Você tem situações bem curiosas que ganharam o cenário internacional. Eu acho que quem não lembra aí, talvez, daquela imagem do Papa com um casaco branco de inverno, né? Todo fashionista, todo fashion, o Papa, e todo mundo surpreso. E a qualidade da produção da imagem era tamanha que, se eu não estiver enganado, uma determinada revista chegou a publicar como se fosse verdade a imagem. Eu acho que foi até a Vogue. E depois descobriu que não era, foi tudo montado. Então você imagine alguém que está aqui naquele ambiente ali carnavalesco, sua imagem, o seu vídeo é gravado, e alguém manipule para colocar você numa situação ainda mais delicada do que você não queria. Você estava num momento de brincadeira, mas imagine que aquela pessoa adicione outros detalhes naquele vídeo, imagem ou áudio, que faça com que ganhe outra conotação, outro sentido, o que você estava querendo falar, o que você estava querendo se expressar. E isso é bem delicado. Não há muito tempo, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas ganhou muita repercussão nacional. Foi o caso de uma atriz global chamada Isis Valverde. Isso. Bastante bela, né, bonita. E ela tirou umas fotos de biquíni, né, e publicou isso. Essas fotos foram coletadas por alguém que, utilizando ferramentas de tecnologia, de IA para manipulação, conseguiu tirar o biquíni e colocá-la numa posição de fotos de nudez. E a qualidade da imagem era tamanha que realmente poderia ser publicada nas revistas pornográficas. Então, veja só, eu volto a colocar, imagine que você está na rua, se expondo, talvez com a roupa um pouco mais decotada, e alguém queira fazer um mal a você, e pode pegar uma imagem e realmente manipular essa imagem e colocar numa situação bem delicada. Porque existem essas ferramentas, e o pior de tudo é que são de hoje quase de fácil acesso. Não é mais nem aquela ideia do antigo Photoshop, para quem lembra, né? E a qualidade da produção é tamanha que é difícil você conseguir detectar que houve uma manipulação dessa imagem, desse vídeo, desse áudio. Doutor Diego, e as precauções? O que é crime? Como isso pode ser punido ou não? Como é que as pessoas podem se prevenir disso aí? Entendido. Os estudiosos da área, né, ainda criticam a legislação atual porque ela está, vamos dizer assim, os fatos estão sempre, às vezes, à frente do direito. E dizem que os tipos penais, ou seja, os crimes, a legislação penal abrangeria todas as situações que são possíveis de vamos dizer, constrangimento, manipulação de imagem, né? Existe, por exemplo, a lei Carolina Dickmann, que foi uma situação também envolvendo, vamos dizer, crime cibernético. A história foi, ela tinha um computador, levou para consertar, e o técnico
começou a manipular o disco de armazenamento dela e encontrou algumas imagens íntimas, já não eram imagens pornográficas, mas imagens íntimas. E ele ameaçou, não, subornou, disse que se ela não pagasse, ele iria expor essas imagens. Isso resultou, então, numa lei que introduziu um novo tipo penal no Código Penal, no sentido... mas perceba, o tipo que foi criado nessa chamada lei da Carolina Dickmann era mais a ideia de invadir um dispositivo. E foi antes da IA, inclusive, exatamente, né? Desse avanço da IA. Então era a ideia de invadir o dispositivo, pegar uma imagem sua e tentar divulgar isso, ou seja, invadir sua privacidade. E havia isso, a preocupação tem a ver com tecnologia, mas era a ideia da invasão. Nas situações que a gente está conversando há pouco, não necessariamente é invasão. Ele pode coletar uma foto sua que foi postada na sua rede social. Então está lá disponível. Né? E ele pode fazer uma foto sua nesse ambiente de carnaval? Eu estou num bloco de carnaval, eu estou na rua, inclusive. Estou me expondo, inclusive. Exato. E colocar realmente numa situação delicada. Então, os estudiosos apontam algumas inconsistências. Mas há tipos penais que poderiam sim pegar e utilizar, porque você tem situações de quando envolver crime autoral, por exemplo, né? Então, imagine que se utiliza algumas imagens suas que você estava produzindo e essa pessoa pega e adultera, né, para uso comercial, uso fim ou até sem o seu consentimento. Né? Isso aí você pode entrar na área do direito autoral. E há também situações se o uso da sua imagem for constrangedora, ou seja, difamatória, ou que possa gerar uma injúria, existem dois tipos penais, dois crimes, que podem se enquadrar, porque ele não define qual é o meio. Ou seja, o meio pode ser o meio tradicional, como alguém fala, o verbal, alguém vai lá e escreve alguma coisa no jornal, lhe difamando, lhe injuriando, escreve uma carta, diz isso na vizinhança. Isso são injúrias, são difamações. E a gente pode ter isso o quê? No meio virtual, no meio cibernético. Então você tem esse tipo penal. Só que a resposta penal talvez não seja mais adequada, ou talvez as pessoas pensem que, ou seja, a pena que lá está prevista não é suficiente para quando se praticar um crime dessas situações. Daí porque há projetos de lei discutindo ou criando novos tipos penais para cobrir essas situações. Por exemplo, no ECA também tem uma situação lá que é a produção de conteúdo sexual envolvendo criança e adolescente. Um tipo penal, inclusive, com a pena grave. E ele não está pensando naquele momento com IA, mas imagine que ele pega a foto de uma criança num ambiente carnavalesco e transforma aquela criança lá tirando as suas roupinhas ou até mesmo simulando atos de sexo com aquela criança ou adolescente. Vai cair no tipo penal, porque ele produziu. Só que imagine agora, a gente está falando IA no máximo agora. As situações de deepfake mesmo, ou deep nude, onde na verdade a pessoa nem existe. Você cria isso. Então, não sei se teve uma notícia recente de uma digital influencer que ganhava notoriedade no Instagram quando na verdade a pessoa não existe. Era alguém que estava produzindo a imagem e ele não produzia vídeo, só publicava as fotos, tinha vários seguidores dessa digital influencer, que era realmente uma mulher bonita, mas na verdade era uma imagem criada, sintética. Então eu fico imaginando, imagine alguém então que agora, um sádico, que queira resolver criar imagens de criança ou adolescente em posições pornográficas, em situações pornográficas, mas, por exemplo, essas crianças não existem. E aí? Eles criaram. Porque quem é a vítima nessa história? Isso, quem é a vítima? Quem é a vítima dessa história? Esse tipo penal que eu acabei de me reportar se enquadraria ou não? Agora, assim, talvez... Não deixa de ser uma apologia a esse tipo de crime. E mais, será que isso está dentro do nosso padrão moral? Criar tipo de conteúdo que incentive sexo com criança ou adolescente? Porque não existe vítima porque não existe essa criança ou adolescente, certo? Mas essa conduta é aceita pela sociedade? Ela viola algum bem jurídico que deva ser reprimido através de um crime? Então aqui eu estou jogando algumas questões para a gente levantar, que certamente não foi pensada no momento que criaram o crime. Né? E talvez até estou esticando aqui ao máximo a discussão, considerando os avanços tecnológicos, para pensar situações outras, né, bem próximas. E, dentro da tecnologia mesmo, existe uma situação que a gente chama agora da realidade virtual, né, daqueles óculos. A Apple lançou um recentemente, tem um da Google, né, você bota o óculos e cria um ambiente virtual ali, todo, que você vive ali, ele é todo, vamos dizer assim, ele não existe, não é real. Né? É o que eles chamam de realidade aumentada. Mas imagine então que alguém crie essa ideia de realidade aumentada, mas, por exemplo, com fins de prostituição, de simular de sexo. Só que a imagem digital que ele cria é de uma criança ou do adolescente. E você joga tudo isso no caldo de cultura e de liberdade do carnaval, hein?
Uau, aí é como se a pimenta no caldo, né? Porque o carnaval é esse contexto todo, como a gente estava falando no início aqui, né? De extravasar, de se soltar, né? E aí as pessoas podem ser um pouco mais descuidadas e algumas pessoas, outras, se aproveitarem dessas situações de como hoje as ferramentas são acessíveis, disponíveis, que é algo impressionante. Alguém pode terminar sendo prejudicado. Mas existem instrumentos jurídicos que podem tentar reprimir. O grande problema é que quando se coloca no ambiente virtual, na internet, às vezes o anonimato, para conseguir identificar realmente o real autor daquilo, é complicado. Da mesma forma que a tecnologia avançou para criar essas imagens sintéticas, sintetizar, emular situações, também se está criando, existem algoritmos, soluções para detectar, ou seja, é a contra-inteligência artificial, vou chamar assim, para detectar essas imagens produzidas artificialmente. E elas se baseiam basicamente em identificar falhas, porque, como a gente falou, o que hoje se tem não é o Photoshop do antigo, que você via quando era a foto encaixada, Isso. ficava mais... Ficava tosco. Ficava tosco, exatamente. Mas hoje é tão bem feito que é complicado. Mas existem sim umas soluções de inteligência que ele conseguem ler a imagem, ele consegue identificar pixels, renderização, a imagem... Se a imagem foi manipulada ou não. Isso. Por exemplo, descompasso entre a imagem e a voz, os lábios, o piscar dos olhos, se for algo, por exemplo. A gente tem vieses. Então ninguém pisca no mesmo segundo, no mesmo momento. Então ele usa algumas ferramentas que... por exemplo, imagens que você pode, para tentar resguardar, colocar no blockchain, ou então gerar um código hash para dizer que a imagem que eu tenho é essa com esse código. Porque quando eu manipulo a imagem, modifico um pixel que seja, ou seja, a menor percentual ali daquela imagem, eu vou ter que alterar o código hash. Então eu consigo identificar, numa comparação de imagem anterior com nova, se houve manipulação ou não. Então existem algumas soluções para tentar, vamos dizer assim, como eu disse, contra a inteligência artificial, para tentar identificar essas manipulações de deepfakes e deep nudes. Doutor Diego, nós estamos falando das pessoas que fazem isso com consciência que elas estão cometendo um crime. E qual a orientação para aquelas pessoas que fazem sem nem perceber que elas estão cometendo um crime? Fez aquela foto e saiu mandando aquela foto sem perceber que aquilo ali é um crime. Fez aquela foto até maliciosa, vamos dizer, e saiu mandando, mas não tinha consciência de que aquele ato era um crime. É importante também prestar atenção a isso, não é verdade? Sim, sem dúvida. Eu acho que nesses tempos, né, de redes sociais, de mensagens, de publicações, é preciso pensar duas vezes antes de apertar o enter, né, de clicar ou enviar, porque você pode ter consequências. Porque tudo bem, você pode dizer, não tinha intenção. Isso pode ter alguma relevância na área do penal, porque a gente fala muito no dolo, ou seja, na vontade deliberada de praticar aquele ato ilícito. Mas você pode ter repercussões na área civil e até mesmo na área administrativa. Você imagina alguém, um servidor público, que se expõe à imagem da instituição ali, ou ele mesmo, com uma conduta que não é indevida, incompatível com o cargo que ele exerce. Então, isso pode ter outras repercussões que vão além do criminal, do penal, da indenização, porque eu posso, com essa conduta, com essa agir, atingir terceiro, a imagem de alguém, e essa pessoa diz, olha, eu não concordo, eu vou querer uma indenização. E aí a indenização civil. E aí a discussão vai mudar um pouquinho. Mas eu acho que a prudência no ato de agir, né, é preciso ver com muito cuidado com o que você está colocando, o que você está publicando. Se você envolve somente você, tranquilo, né? Mas quem não já viu, assim, você está num ambiente público e você vê alguém com o celular levantando, filmando o ambiente e você está ali. Isso. Às vezes a pessoa é tão mal educada que está com um flash, o flash dá mesmo no seu rosto, quase cega você. Então é preciso tomar um pouco mais de cuidado. Acho que talvez viver o momento é melhor do que filmar o momento. E aí segurar um pouquinho o celular, acho que é o melhor. Sei que algumas pessoas vivem das redes sociais, isso é natural, e gostam de compartilhar, da natureza dela. Para algumas pessoas ainda é o negócio da pessoa. Né? E às vezes é da personalidade da pessoa, isso. Ela é mais expansiva, extrovertida, né? Eu particularmente sou muito discreto, mas é natural isso. Então, assim, é só preciso tomar um cuidado do que você publica. Se está só a sua imagem ali, tranquilo, mas se você faz um 360 e expõe várias outras pessoas ali, é preciso tomar um cuidado do que você vai fazer. Porque alguém pode ficar chateado com isso aí. E aí, eventualmente, se expor essa pessoa de uma maneira indelicada,
Porque uma coisa é como é você fazer uma imagem num ambiente, num contexto público, num carnaval, num bloco, numa festa pública. Outra coisa é se você também pegar o celular e dar uma de voyeur. Querer focar em alguém especificamente, ainda que num ambiente público, e der um foco e filmar ali, ou seja, você está centralizando, você está direcionando a sua atenção. E aí me parece que já essa alegação, não, eu estou aqui só fazendo um 360, estou fazendo uma imagem, não, aí parece que já está extrapolando os limites. E né? pode ter consequências. Sim, com certeza. Porque assim, a tecnologia é interessante porque ela potencializa as nossas capacidades humanas, mas o uso pode ser para o bem ou para o mal, como você bem colocou. A gente estava falando de manipulação de imagem, mas tem outras situações bem curiosas, como, por exemplo, na Índia, havia um candidato a um cargo eleitoral, e a Índia é um país gigantesco que tem várias etnias e várias línguas. E ele falava uma determinada língua. Ele fez um discurso, uma plataforma política, um discurso, uma manifestação na língua dele nativa. Mas para, vamos dizer assim, os marqueteiros, para fazer com que a mensagem dele alcançasse toda a Índia, o que foi que fizeram? Manipular a voz dele para ele falar como se ele estivesse falando as outras línguas, ou seja, ele tinha 5 vídeos falando a mesma mensagem, só que em várias línguas, onde ele, na verdade, só falou uma, a primeira. As outras foram manipuladas. Foi ilícito isso? Qual foi o fim que ele queria atingir? Ele atingiu alguém? Não atingiu alguém? Tem a discussão, por exemplo, recentemente da propaganda da Elis Regina, da Volkswagen. Isso. Da Volkswagen. Houve uma manipulação clara de imagem aí, inclusive foi julgada recentemente pela CONAR, né, dizendo que não havia nenhum problema. E aí já tem uma discussão de direito consumidor foi envolvida ali. Então, até que ponto isso... Que feriu a moral de alguém. Havia uma discussão também até... Hoje se fala na história da herança digital, em imagens. Né? Por exemplo, aquela cantora... Madonna. Ela tem Madonna tem um testamento isso. Que não quer que se use a imagem dela pós-mortem. Isso. E é algo possível. Você imagina aí Madonna morrer e alguém com, sei lá, os herdeiros de Madonna resolverem fazer uns shows com hologramas dela, revivendo e explorando a imagem dela. Então, assim, tem esses cuidados também que envolvem. Mas imagina aí, então, Madonna no Carnaval de Salvador com um holograma, alguém fazendo lá no trailer, puxando. Cantando a música baiana. Baiana ainda. Imagina a loucura que deve dar. Vai ser loucura. Então, atenção, nesse Carnaval, atenção, se você vai brincar o Carnaval, é bom ficar atento, é bom prestar atenção, que a conduta tem que ser uma conduta no presencial e uma conduta no digital. É essa a mensagem, não é, doutor Diego? Perfeito, eu concordo demais com você. Você sintetizou bem aqui a nossa preocupação. Então, atenção à conduta. Doutor Diego, muito obrigado por essas informações. O senhor sabe que esse espaço aqui é sempre seu. Eu que agradeço, fico feliz de aqui poder contribuir, aprender e discutir. É bom quando a gente conversa sobre assuntos, a gente começa a repensar alguns pontos, mas eu estou sempre à disposição. Então, respeito nesse Carnaval. Brinque, mas brinque atento ao respeito. Até a próxima. Até.